Só uma catástrofe tira o título de campeão brasileiro do Flamengo. Até Abel Ferreira já jogou a toalha. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala também do Atlético Mineiro, mais uma vez vice-campeão, agora com requintes de crueldade na Sul-Americana. Te atualizo sobre o São Paulo com números bem positivos do ponto de vista financeiro. Tem novidade importante também no Corinthians, que tenta acabar com o incômodo jejum. Para completar tudo sobre a última rodada da Série B, definições de acesso e também rebaixamento. Tem novidades sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. As últimas 3 dicas que eu passei por aqui bateram, e nesse sábado ainda fiz uma múltipla com 9 jogos e todos acabaram batendo uma odd de quase 10. Bom, para esse domingo preciso da vitória do Atlético Paranaense ou do empate contra o América, da vitória do Curitiba ou do empate contra o Amazonas e da vitória do Atlético ou do empate contra o Paysandu. Esses 3 resultados estão garantindo uma odd de 1,58 para você pegar esse bilhete pronto, sem ter que procurar jogo nenhum. Só clicar no link do comentário fixo, clica por lá, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o jornal AS da Espanha crava a renovação de contrato de Vinícius Júnior com o Real Madrid. O vínculo atual se encerra em 2027 e nos últimos dias uma série de especulações por lá surgiram, dando conta de que o Vini não ficaria no Real. Já o Botafogo venceu o Grêmio por 3-2 dentro de casa nesse sábado e se assegurou pelo 3º ano consecutivo na Libertadores da América, algo que nunca havia acontecido na história botafoguense. Para completar o giro de notícias, registrar que o Vasco enfrenta o Bahia em Salvador, na Fonte Nova, onde o Vasco ainda não venceu desde a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Foram 10 jogos com 7 derrotas e 3 empates. Bora falar agora sobre a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bastante coisa em jogo a partir das 4h30 da tarde desse domingo. Tem disputa do título entre Curitiba e Atlético Paranaense. Coxa só depende de um empate contra o Amazonas para segurar a taça. 5 times brigam por 3 vagas na Série A. Atlético Paranaense, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo disputam essas últimas 3 vagas com uma curiosidade. Remo e Goiás se enfrentam em Belém do Pará. O Atlético Paranaense sobe com um simples empate contra o América dentro de casa. Criciúma e Goiás dependem apenas de vitória simples para assegurarem classificação para a primeira divisão. Para completar, tem também disputa contra o rebaixamento, resta apenas uma vaga e 3 times ainda correm esse risco. Hoje a Ferroviária, a situação é dona da situação mais delicada. A Ferroviária precisa vencer o Operário fora de casa e torcer ou para que o Atlético ou para que o Botafogo não vençam. O Atlético recebe o Paysandu enquanto o Botafogo recebe o Avaí. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tenta acabar com um jejum incômodo de não vencer há mais de 10 anos no Mineirão. O estádio em Belo Horizonte é palco de Cruzeiro e Corinthians que se enfrentam nesse domingo em jogo do Campeonato Brasileiro. A última vitória alvinegra foi em 2014, com Tite como treinador. Luciano, que é hoje jogador do São Paulo, fez o único gol da partida, vitória do Corinthians por 1-0. Desde então foram 8 confrontos, com 3 empates e 5 vitórias do Cruzeiro, aproveitamento corintiano de apenas 12,5%. Importante registrar que esses times voltam a se enfrentar no Mineirão na semifinal da Copa do Brasil, jogo marcado para o dia 10 de dezembro. A partir desse confronto, o vencedor vai à final e espera o vencedor de Fluminense e Vasco da Gama. Só para registrar que no ano passado também jogando no Mineirão, o Corinthians tomou 3-0 do Cruzeiro. Para a partida desse domingo não jogam Memphis Depay, que sentiu um entorse no joelho no jogo contra o São Paulo, Matheus Bidu também reclamando de dores no joelho, além de Hugo Souza e Maicon, que já eram baixas anteriores. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tem motivos para comemorar, pelo menos em relação ao aspecto financeiro. A introdução do FDIC garantiu uma redução na dívida tricolor e eu quero apresentar esses números divulgados pelo relatório da Outfields.
A Outfield, só para você entender, é uma empresa parceira da Galápagos, a responsável por, junto ao São Paulo, fazer o FIDIC. O Tricolor teve uma redução de 56 milhões de reais da sua dívida em relação a dezembro de 2024 para o último levantamento divulgado no terceiro trimestre de 2025. O saldo negativo passou de 968 milhões de reais para 912 milhões. Com um detalhe importante, a maior queda nessa dívida se deu justamente em relação a dívidas bancárias, que são aquelas mais preocupantes, que causam juros enormes. São Paulo tinha uma dívida bancária de 259 milhões de reais, a última atualização apontou 216 milhões. Importante registrar, porém, que o FIDIC tem algumas amarras que obrigam o São Paulo, por exemplo, a vender atletas assim que surgem propostas. Tudo para poder bater aquilo que foi definido de forma antecipada, sob o risco de São Paulo sofrer sanções. Só para completar o noticiário do Tricolor, São Paulo enfrenta o Juventude nesse domingo, no estádio na Vila Belmiro, precisando da vitória para voltar à 8ª colocação no Campeonato Nacional. Resultado que, associado ao título na Copa do Brasil de Fluminense ou Cruzeiro, colocaria o Tricolor na pré-Libertadores de 2026. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, mais uma vez vice-campeão. Nesse sábado, empate no tempo normal e na prorrogação em 0-0 contra o Lanús, e o Galo nos pênaltis acabou derrotado 5-4. Hulk, Biel e Vitor Hugo desperdiçaram os pênaltis atleticanos. O problema é que é o terceiro vice-campeonato do Atlético num período pouco superior a um ano. No fim da temporada passada, o Galo também já havia perdido a final da Copa do Brasil para o Flamengo e a final da Libertadores da América para o Botafogo. 3 vice-campeonatos que incomodaram demais sentir do torcedor atleticano nas redes sociais uma enorme irritação. Rubens Menin, principal acionista do Galo, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, perdemos mais uma final, mas quero agradecer o apoio de milhares de atleticanos que vieram aqui. Não faltou trabalho, não faltou empenho e vamos juntos com esse apoio dessa torcida maravilhosa trabalhar para entregar um 2026 melhor. Já Jorge Sampaoli nem ficou com a medalha de prata no peito, assim que a recebeu já tirou de forma até deselegante. Na entrevista coletiva ele foi perguntado se fica no Atlético pro ano que vem, ele cravou que sim, até porque tem contrato até 2027 e pretende estender esse vínculo ficando bastante tempo lá na cidade do Galo. E o Flamengo está com praticamente 2 mãos na taça do Campeonato Brasileiro depois da vitória por 3-0 contra o Red Bull Bragantino na noite desse sábado. Associada ao empate do Palmeiras contra o Fluminense, distância entre os times abriu para 4 pontos, restando apenas 3 rodadas. Quero falar sobre o jogo contra o Bragantino e depois sobre a matemática do título. Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique fizeram os gols da vitória rubro-negra no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo saltou para 74 pontos contra 70 do Palmeiras. Como restam apenas 9 pontos em disputa para cada um dos times, dá para dizer que o Flamengo só depende de mais 2 vitórias para assegurar matematicamente a taça. E ela pode vir já na terça-feira. Isso acontece se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro em Minas Gerais e o Palmeiras perder para o Grêmio no Rio Grande do Sul, com uma observação importante. Os 3 jogos que o Palmeiras ainda faz, todos na condição de visitante. Já o Flamengo visita o Atlético Mineiro, recebe o Ceará e se despede contra o Mirassol. Percebi no discurso dos jogadores do Flamengo a preocupação em não transparecer um otimismo exagerado, até para que ninguém fique com um salto alto, mas o Flamengo pode se dar o luxo de dizer que está muito perto de uma taça super importante, de um rubro-negro que é protagonista no futebol brasileiro, mas que não vem tendo, nos últimos anos, desempenho satisfatório no campeonato nacional. Ah, só mais uma curiosidade, registrar que nesse momento, com 74 pontos contra 70, o Flamengo abriu uma vitória de vantagem em relação ao Palmeiras. Digamos que nas 2 próximas rodadas o Palmeiras faça 4 pontos e o Flamengo perca os seus 6 pontos em disputa, eles empatam em 74 pontos cada, mas quem estará à frente será o Flamengo. Isso porque eles terão o mesmo número de vitórias, mas o saldo de gols do Fla é bem maior do que o do Alviverde. Por falar no Palmeiras, registrar que Abel Ferreira praticamente jogou a toalha depois de mais um tropeço. São 4 jogos sem vitória. Com 2 empates e 2 derrotas, Palmeiras perde para o Mirassol por 2-1,
perde para o Santos por 1-0, empata com vitória em 0-0 e volta a empatar, dessa vez nesse sábado, diante de 40 mil pessoas no Allianz Parque contra o Fluminense. São 3 jogos e meio sem marcar gols, mais de 5 horas sem balançar as redes. E diante desses 2 pontos somados em 12 possíveis, Abel Ferreira jogou a toalha dizendo o seguinte, abre aspas, perdemos o título. Acho muito difícil alcançar o Flamengo. Para piorar, o Palmeiras, que deve poupar titulares no jogo contra o Grêmio na próxima terça-feira em Porto Alegre, vai precisar encontrar soluções, até porque no próximo sábado em Lima, capital do Peru, ocorre a final da Libertadores da América contra o Flamengo. E esse Palmeiras que não marca gols vai ter menos de uma semana para evoluir, sob o risco de ficar também sem o título da Libertadores. Com a lembrança de que o Palmeiras nunca investiu tanto em sua história quanto em 2025, foram 703 milhões de reais apenas com contratações de atletas. Folha salarial superior a 30 milhões de reais por mês. De um Palmeiras que desde janeiro de 2024 conquistou apenas um título, o título de campeão paulista. E você o que pensa? Ainda dá para imaginar o Palmeiras brigando pelo título do Brasileiro? E na Libertadores da América já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não me esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Combinado? Abraço para todos. Tchau.